como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Amém? Amém. Vamos orar? Soberano Deus, Altíssimo, grandioso e eterno Pai, bendito é o nome santo do Senhor, Deus, Criador do céu e da terra, Deus Santo, justo e fiel. Neste momento queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Pai amado, Deus Santo, justo e poderoso, eu creio, Senhor amado, que esse lugar já está cercado, e que a tua igreja, Senhor, possa sair daqui mais e mais fortalecida, cheio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, se houver alguém enfermo em nosso meio, Senhor, que possa sair curado. Se entrou alguém triste aqui nesta noite, a tua palavra diz que a tristeza tem que saltar de alegria, Senhor. Se entrou alguém aqui, Senhor amado, precisando de um avivamento, Pai, aviva a tua obra, cura, liberta, restaura, transforma, em nome de Jesus, Senhor. Traga alegria, traga paz, traga fortalecimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que pode dar uma salva de palmas para Jesus e se assenta, glorificando o nome santo do Senhor. Aleluia. Deus é meu Deus de surpresa. Eu preparei meu esposo, fiz um estudo. Quando a pastora estava no segundo louvor, Deus mudou toda a palavra. Eita glória. Porque assim que Ele faz na minha, na tua coisa linda, Jesus. Eu quero que você se atenta para cá. Eu prometo que em poucos minutos eu creio que tudo aquilo que Deus mandar me entregar, eu entregarei para a minha vida e para a minha. Glória a Deus, amém. A palavra de Deus diz que em Hebreus, que Deus, assim como Ele castigou os anjos, o anjo que tinha toda a adoração sobre ele, em Ezequiel capítulo 28 vai falar que toda a adoração estava sobre ele. Ele era perfeito, querubim, um anjo ungido pelo Senhor, que se apresentava a Deus. Você imagina alguém que se apresenta a Deus todos os cultos, mas quando abriu o coração, só saía adoração, só saía louvor, só saía glória e aleluia. Mas um determinado dia, esse anjo, quando vai se apresentar a Deus, ele vai abrir o teu coração. E a Bíblia diz que Deus não vai encontrar mais adoração, Deus não vai encontrar mais louvor, mas Deus vai encontrar ódio, Deus vai encontrar iniquidade, Deus vai encontrar alguém querendo usurpar, querendo ser igual a Deus. Alguém prega aqui e erra muitas das vezes dizendo que no céu houve rebelião, houve uma guerra. O lugar que eu e você vamos morar é um lugar santo, um lugar cheio de glória, um lugar onde Deus continua sendo o único. Mas pastor, e a rebelião que houve no céu? A Bíblia diz que houve um sentimento de rebelião. Um sentimento no coração daquele anjo tirou ele do lugar onde ele estava e foi lançado nas profundezas desta terra, na escuridão. Agora levanta a mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Se um sentimento de alguém querer usurpar o lugar de Deus, querendo ser igual a Deus, o deixou, o perdeu, o não teve mais aquela glória, assim é eu e você. Quer subir para a glória, tem que deixar o sentimento de ódio. Quer subir para a glória, levanta a mão que é profecia para mim, tua vida, para mais ir para o céu. Quer subir para o céu, tem que amar o teu irmão, tem que amar o próximo, tem que perdoar, tem que largar o sentimento de mesquinharia de lado, tem que largar o sentimento de egoísmo, tem que largar o sentimento de raiva. Quer subir para o céu, você veio aqui na intenção de subir para o céu, tem que renunciar o pecado. Oh, glória, aleluia! Pastor, talvez não ia dar glória, vai dando glória e vai engolindo, porque essa palavra é para mim, para
O remédio ele vai descer meio amargo, mas ele vai curando a minha alma e a tua alma. O remédio ele vai descendo meio assim amargo, mas ele vai limpando, vai purificando, vai adorando. E a certeza é que você vai sair daqui cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! A Bíblia diz que havia trevas sobre a terra, mas o Espírito de Deus pairava sobre a terra. É Deus dizendo: dentro da igreja sempre vai ter alguém oposto, mas o Espírito de Deus paira sobre a casa do Senhor. Aleluia! Pode ter alguém que não anda na direção de Deus, mas você não vai ser contaminado, porque o que está em você é maior. A presença de Deus que está em mim, você é maior. A Bíblia diz que Deus descia todos os dias no jardim para cultuar e conversar com Adão. Você imagina Deus andando de mãos dadas junto com Adão dentro daquele jardim e deixou sobre ele uma ordem: não toque naquela árvore. A Bíblia diz que Adão vai dormir um sono profundo, e nesse sono profundo que ele dorme, Deus criou a mulher. E ali um certo dia, a Bíblia diz que a mulher vai conversar com a serpente, algo que não era normal um ser humano conversar com uma cobra, mas ela nem se atentou para isso, ela se atentou pela proposta. Ela se atentou por aquilo que estava sendo entregue para ela. Se tu desobedecer, tu vai ser igual. Se tu desobedecer, tu vai chegar lá e ser igual a Deus. É Deus dizendo assim: não troque o propósito que Deus tem na tua vida por proposta de cobra e de serpente. Não troque aquilo que Deus tem preparado para ti por aquilo que a cobra tem preparado querendo te derrubar. Enquanto você está dando ouvido para a serpente, você está saindo fora do propósito que Deus tem para a tua história. Mas quando você está ouvindo a voz do Pai, a certeza é que você vai chegar cantando o hino da vitória. Você vai chegar louvando e cantando aquilo que Deus tem para a tua vida. Quer crescer, quer prosperar, começa a ouvir a voz do Senhor, começa a ouvir a voz do Pai, porque a Bíblia diz que havia dentro da casa do Senhor Ofni e Finéias, que se prostituía pela manhã, roubava pela tarde e vinha para a casa do Senhor à noite e achava que Deus não estava vendo. Mas dentro da casa de Deus havia Samuel, que não se atentava por aquilo que estava sendo feito pela prostituição, mas ouvia a voz de Deus. Ei, não para de ouvir a voz do Senhor, não para de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Pregava no adultério, falava na prostituição, mas chega um certo dia que teve um encontro com a guerra, porque a conta, se você gastou o teu cartão em dezembro, a tua conta vai chegar em janeiro. Assim é eu e você dentro da casa do Senhor. Tudo que nós fazemos aqui, um dia vai chegar a conta. Um belo dia, o povo de Deus entrou em guerra contra os filisteus. E de repente eles começaram a gritar. Mas um grito sem a presença de Deus é como se fosse lata vazia. Começaram a gritar, e os filisteus vieram. E houve uma grande matança. Morreram muitos israelitas. E a Bíblia diz que Ofni e Finéias vão perder a tua vida. O mensageiro vem correndo. E de repente Eli está sentado na tua cadeira. E de repente chega a notícia: perdemos a guerra. Teus filhos morreram. E tem mais. A glória de Deus foi levada. Eita, Jesus. Meu Deus. De repente a cadeira se quebra, ele cai para trás, quebra o teu pescoço e morre. A Bíblia diz que a arca de Deus vai ficar um tempo determinado na casa dos filisteus.
Mas Samuel, o menino cheio da presença de Deus, vai crescendo, cheio da graça do Senhor. Por um determinado tempo, Davi assume, e a primeira situação que ele manda fazer é buscar a arca. Ele vai na casa de Abinadab e traz a arca que ficou lá 20 anos. E a arca é trazida por Davi, mas no meio do caminho, Uzá tocou a mão naquela arca e foi fulminado na mesma hora. Davi vai olhar uma casinha lá no fundinho, a casa de Obed-Edom, vai colocar a arca lá dentro e esquecer por um tempo. Mas a Bíblia diz que a casa que não prosperava quando a arca entrou. Aleluia! A casa Oh, que não tinha glória! uma casa estéril, mas quando a arca entrou, algo diferente aconteceu. É fiel. Talvez você está tanto tempo dentro da igreja e não vê milagre, não vê cura, não vê transformação. É porque muitas das vezes temos que ser transformados aqui dentro primeiro, para Deus começar a fazer sobre a minha e sobre a tua história. Quando nos entregamos verdadeiramente diante da vontade do Senhor. Ezequiel está cativo 5 anos. Ezequiel está cativo 50 anos. E de repente ele vai ter um encontro com Deus. Todos os dias ele vai ali no rio Quebar. Quando ele chega na beira daquele rio, ele pegava a água e voltava para trás. Mas chega um certo dia que ele chega na beira do rio Quebar. O Senhor está ali na beira daquele rio esperando ele, dizendo: meu filho, hoje não é um culto normal. Meu Deus. Meu Deus. Muitas das vezes você chegou até aqui, encheu o teu cântaro e foi embora. Mas hoje eu quero algo diferente contigo. Espírito Santo. Hoje eu preparei algo diferente. Meu contigo. Deus. Ezequiel sem entender nada, porque 50 anos cativo. O menino que estudou, o menino que se preparou para ser um sumo sacerdote, no dia que recebeu um diploma, recebeu um pau de algema, vê sua família ser morta e é levado cativo e lá está esquecido. Mas de repente o Senhor tem um encontro com ele. Aleluia. E o Senhor fala: meu filho, hoje eu quero que você entre nessas águas. Hoje eu não quero que você simplesmente venha no culto, ouve a palavra e sai da mesma maneira. Porque a Bíblia diz que o verbo se fez carne. O verbo, ele andou entre nós. É Deus dizendo: eu quero que a minha palavra, a partir de hoje, ela comece a se fazer carne na tua vida. Eu não entendi, pastor. A palavra está descendo do céu e é para ela se fazer carne na minha vida e na tua vida. Pastor, como que o verbo se faz carne? É você sair desse culto como aquela mulher samaritana, dizendo: até onde eu tive 5 maridos que eu tenho não é meu, mas hoje eu quero sair daqui diferenciada e levar a palavra no meu coração, transformada, falando da vontade de Deus, falando da vontade do Senhor, pregando o índice da vontade do céu. Ele diz: Ezequiel, entra nessas águas. Posso contemplar Ezequiel quando ele pisa na água, os pés rachados, os cortes, 50 anos sofrendo. E aquele homem de branco diz: anda mais um pouquinho, porque eu quero sarar tuas feridas. Ele começa a caminhar e as águas começam a bater no teu joelho. E ele diz assim: meu filho, eu não quero hoje até o joelho, mas eu quero que você venha um pouquinho mais. Ele começa a caminhar sobre aquelas águas, vai andando sobre ela. E as águas começam a bater no teu quadril. E ele diz: meu filho, anda um pouquinho mais. Porque quando tu estava lá no mundo, quando tu estava lá na cachaça, tu queria experimentar de tudo. Tu ia no par de segunda, ia no par de terça, no par de quarta. Era baile, era funk, era rodeio, era tantas outras coisas. Mas quando veio para minha presença, Ezequiel, tu ficou parado, estagnado no meio do caminho. Vem no culto e se passar orando 2 minutos, já está reclamando. Mas hoje, Ezequiel, eu te chamo para ser diferente em minha
mais um pouco. Glória a Ela Deus. começa a bater no teu ombro. É Deus dizendo: Meu Deus. essa apunhalada no teu peito. Aleluia. Estou eu curando as falsidades que foi feita muitas das vezes no meio do caminho. Estou eu curando aquelas facadas muitas das vezes que vem no meio das histórias de amigos, de amigas que muitas das vezes você deu confiança, de casamento, de casas, família. Estou eu curando, Ezequiel. Glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória. E as águas começam a bater no teu Oh, pescoço. aleluia. Ele diz: agora eu quero que você venha mais um pouco. É. É Deus dizendo assim: você andou até aqui com as tuas pernas, mas a partir de hoje eu quero comandar. Aleluia. Alguém já entendeu? Ezequiel, eu quero que você ande. Aí talvez ele olhou e começou a perder o equilíbrio do teu corpo. Aí Deus dizendo para ele: agora você está no centro da minha vontade. Mergulha, Ezequiel. A partir de agora eu vou governar a tua vida. Meu Deus. A partir de agora não é mais voz que vai comandar o teu corpo, mas é o meu Espírito Santo que vai governar a tua vida. Assim como Noé, quando entrou dentro da arca, a arca se fechou do lado de fora. Eu posso ver Noé dentro da arca descansando no meio da tempestade, ele olhando aquela arca subindo no meio daquelas águas, e o céu dizendo: meu filho, descansa, descansa, porque eu vou governar essa arca no meio da tempestade. A minha diz: tem pessoas morrendo de enfermidade, tem pessoas morrendo de câncer, tem pessoas morrendo disso e daquilo. É Deus dizendo: enquanto você está dentro da minha arca, estou eu cuidando, estou eu suprindo, estou eu entrando nas suas necessidades. Mas talvez você olhe pela janelinha do lado de fora, você enxerga a oportunidade desse mundo que está lá fora, mas dentro da arca, da minha mão, cuidando de ti. Não saia do céu. Aleluia. Glória. Tem pessoas que perdem por tão pouco. A Bíblia diz que Davi, quando ele fugiu do teu filho Absalão, havia um homem chamado Simei. Esse homem vai amaldiçoar Davi. Meu Ele Deus. vai praguejar, vai falar tantas palavras. É, Jesus. Mas a Bíblia diz que quando Davi está sobre a tua velhice, ele vai passar para Salomão, e Salomão vai dar um decreto para Simei: Simei, vamos fazer um trato? Tu não vai morrer não. Já matei gente demais hoje. Adonias tinha morrido, e tantos outros homens. Hoje nós vamos fazer um trato. Enquanto você estiver dentro de Jerusalém, você não morre. Meu Deus. Mas o dia que tu pisar lá fora, tu desce a sepultura. Porque tem pessoas que é desse jeito que Deus trata, pastor, assim como Raabe. Raabe era uma prostituta. Mas quando ela teve um encontro, quando ela ouviu a voz de Deus, ela falou: a partir de hoje eu não quero mais ser prostituta. A partir de hoje eu quero ser serva desse Deus Altíssimo. Raabe foi uma oportunidade só. Ela agarrou e não soltou nunca mais. Levanta a tua mão que eu quero profetizar na tua vida. Ei, não solta mais essa oportunidade que Deus te deu. Não solta mais essa oportunidade que Deus colocou sobre as tuas mãos. É Deus dizendo assim: fica em Jerusalém. Mas pastor, você não sabe a luta que eu estou passando. Ei, não saia de Jerusalém até que do alto venha poder sobre a tua história. Bendito é o Rei da Glória. Simei saiu de Jerusalém porque perdeu 2 escravos. Meu Deus. Ele tinha mais 18. Falou: vou dar uma saidinha rapidinho e depois eu volto. Saiu lá fora por causa de 2 escravos. Voltou. E quando ele entrou dentro de Jerusalém, falou: tá tudo tranquilo. Ninguém viu. Foi só uma escapadinha rápida. Meu Deus. Aí o céu olhou e falou: opa, eu estou te vendo. Qual era a minha ordem? Não saia de Jerusalém. A Bíblia diz que Simei vai perder a tua vida por causa de tão pouquinho. Hebreus está falando aqui: pela desobediência, pela negligência,
os anjos se perderam. E ele deixa bem claro para mim e para você: não fique disperso no meio do caminho. Meu Deus. Cada culto que você entra é guerra. O pastor falou aqui, foi semana de guerra. O povo está 400 anos cativo, mas quando ele sai do cativo, sai debaixo de uma palavra. Qual foi a palavra? Deixa o meu povo ir me adorar. Deixa o meu povo trazer adoração a mim. É Deus dizendo assim: enquanto você está me adorando, eu estou cuidando da tua casa. Enquanto você está me adorando, eu estou cuidando dos teus. Você sabia que Satanás está como um leão bramando para tragar a vida de alguém? O povo era escravo, comia o pior daquela terra do Egito, mas quando Deus arrancou o povo de lá, Faraó já não queria mais escravizar mais o povo. Faraó queria exterminar e matar o povo de Deus, porque sabia que havia uma promessa sobre a vida daquele povo. Você acha que o diabo está brincando no meio do caminho? Ele fica bramando, querendo ceifar a tua vida. Mas pastor, por que não ceifou? Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Salmo 34, versículo 7. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o servem. Sabe por que você está vivo aqui hoje? Porque tem anjos te guardando, tem anjos te protegendo enquanto você está em Jerusalém. A mão do Senhor está te guardando, a mão do Senhor está te livrando, a mão do Senhor está te fortalecendo. Aleluia! Bendito Rei. Jesus ele nasce através de Maria, cresce, e a Bíblia diz que aos 29 anos e meio ou 30 anos ele faz o teu primeiro milagre, transforma água em vinho. A Bíblia diz que Jesus, depois desse dia, pessoas vão ser curadas, libertas, restauradas. Por onde ele passava, pessoas eram transformadas. Eu estou falando de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Mas entenda uma coisa: ao mesmo tempo que Jesus estava fazendo um milagre, tinha um povo se maravilhando, mas também tinha um povo criticando. A minha esposa olhou para mim hoje e falou: Pedro, eu posso publicar que nós passamos ali na praia? Eu falei: pode publicar, Pedro. Porque sempre vai ter alguém falando bem de você, mas vai ter alguém falando mal. Porque se nós se esconder de achar que não podemos fazer algo porque tem alguém te criticando, você não caminha mais. Jesus parou porque ele estava sendo criticado, sim ou não? Não. Mas Jesus sabia a integridade que ele tinha no teu coração. Não pare porque alguém está falando mal na tua vida. Não pare porque alguém está te criticando. Não pare porque alguém está te querendo te abater. Mas seja confiante daquilo que Deus tem sobre a tua história. Jesus, por onde ele passava, um milagre acontecia. E assim como nesta noite Jesus está passando aqui, eu posso ver anjos descendo, anjos subindo com a bandeja na mão, e Deus dizendo: filho, eu estou curando corações aqui. Aleluia! É tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo de voltar à primeira adoração. Não deixe as palavras te pararem, não deixe os projetos de Satanás fluir sobre a tua história. Cresça diante da vontade de Deus. Olha para o alto de onde vem o socorro. Salmo 121. Para de olhar para as coisas dessa terra, mas olha para as coisas do céu, que Deus tem algo precioso sobre a minha vida e sobre a tua história. Aleluia! Bendito é o Rei da Glória. Glória! Jesus está passando, e a Bíblia diz que havia um cego na beira do caminho de Jericó. Você acha que ele parou porque alguém disse: fique quieto? Você acha que ele parou porque alguém disse: cala a tua boca? Você acha que ele parou porque alguém quis afrontar a ele? A Bíblia diz que aí que ele clamava mais. Aí que ele gritava mais. Alguém dizia: ele não vai te ouvir,
O mestre não vai te ouvir. Glória. Mas quanto mais ele clamava, mais tocava no coração de Jesus. Ai, de combaná. Chegou o momento que Jesus parou. E o mesmo que estava criticando, aí Jesus fala, vai lá.